Oi, pessoal, eu sou a Gabriela. Eu fui convidada pelo professor Rodrigo para fazer uma palestra para vocês. Muito por falta de menina na área, muito por falta de ter mulher, muito por falta da questão do incentivo de participar numa área tão masculina, tão fechada, tão difícil, até para quando a gente está sozinha. Esse título é uma brincadeira, muito porque, em geral, o que eu mais recebo das mulheres é que ou elas não sabem hackear, e aí elas não são de segurança, ou como os caras acabam sendo agressivos quando esse tipo de habilidade de segurança ofensiva é posto em prova e, em geral, não é o perfil da maioria das mulheres que eu conheço, apesar de ter mulheres excelentes técnicas nessa área de segurança. Para começar, quem sou eu e por que eu estou falando muito sobre isso e principalmente que um dos objetivos dessa palestra é incentivar as meninas na área. Essas são fotos um pouco da minha vida, então eu sempre fui uma criança muito traquinas. Eu tive muito um interesse pela área de pela área de exatas quando o professor pegou um código que eu escrevia com colegas, porque um pouco antes eu escrevia no meu diário, minha mãe lia meu diário e brigava comigo por coisas que só estavam lá no meu diário. Então, eu comecei a escrever em código, mas muito de criança, assim, eu acho que eu não lembro. Eu sei que eu não tinha isso de escrever, tipo, o A é uma estrela. Eram letras mesmo, mas desordenadas, né? Então, e aí, quando eu fiz 10 anos, eu estava numa turma que a gente queria esconder a conversa dos meninos, e aí eu passei para essas meninas. Desde então, o professor falou sobre que aquilo era criptografia, e eu cresci falando que eu ia ser criptógrafa. Conforme eu fui amadurecendo um pouco, eu entendi que eu tinha que fazer computação para trabalhar com criptografia de qualidade. Então, eu fiz sistemas, comecei a fazer sistemas muito nova, assim que eu fiz 18, porque eu entrei na faculdade antes de ter 18 anos. Eu comecei a trabalhar na área, trabalhei na Global Web em Brasília, eu sou de Brasília, apesar de não morar lá hoje. E de lá eu fui trabalhar numa empresa de consultoria de segurança da informação, muito por conta do meu TCC, que na época eu escrevia sobre controle de incidências de ataques do DOS. E isso foi o que surgiu o interesse, então, de me permitirem trabalhar, porque também eu tinha 18, 19 anos, numa área, numa empresa que era já tão séria de segurança em Brasília. Só que como tudo, nem tudo na vida são flores, enfim, eu saí com menos de 3 meses de empresa, porque foi basicamente uma encrenca, muito por eu ser menina, muito por eu ser nova, muito por eu ser até então inexperiente. E eu fiquei puta a ponto de falar, putz, vou sair da área, mas minha mãe não me deixou, porque eu tava terminando a faculdade. E quando eu voltei para essa equipe que tem essas duas fotos, que foi a equipe mais maravilhosa que eu tive até hoje, porque tiveram outras pessoas na equipe, mas foram os dois caras que me ajudaram muito no sentido a ter uma equipe parceira. E é uma coisa muito difícil de se encontrar nessa área que acaba sendo tão agressiva. Porque por mais que tenha muito espaço, por mais que falte muito profissional, muitos ainda têm uma postura de achar que precisam competir um com os outros, ou ser melhor um que o outro. E essa foi a equipe que não tinha isso. Cada um tinha o seu espaço, a gente se ajudava e as coisas davam muito certo. Então, foi muito difícil achar uma equipe que até então não tinha essa questão da diferenciação, homem, mulher, mulher que não, porque é uma coisa que, querendo ou não, acontece na área. E depois, quando eu aprendi a lidar com isso, eu já tomei essa postura aqui bem nessa imagem que eu tô com o gorrinho, que aí eu já tava cagando, eu já tinha segurança no meu trabalho, eu já tinha, depois de apoiado um pouco. E aí hoje essa é a minha postura de não precisar mais me provar, mas eu tive muito isso.
e é uma coisa que acontece muito mais frequente e é muito mais difícil e as mulheres são muito mais testadas. Nessa última foto foi no ano passado, na etapa do Hackaflag São Paulo. Eu gerenciei a equipe do Hackaflag e eu vou mostrar uma coisa interessante até. Vamos lá. Tá. Esse é um livro que uma amiga minha leu e falou dessa frase. A minha amiga é Silvia, do Elas Programam. Não é um projeto de segurança propriamente dito, é um projeto voltado para quem está em transição de carreira. E começou pela área de desenvolvimento, porque muita gente acha que TI é só desenvolvimento e não é. E ela fala muito para as mulheres encararem. Entra no corredor e vai vendo o que vai acontecendo. Eu tive muito problema na vida, muito problema na área, mas se eu não tivesse tido cada um deles, eu não estaria onde eu estou hoje. E hoje eu estou começando a minha empresa, hoje eu estou com um projeto que eu estou completamente apaixonada, hoje eu estou testando várias coisas. Então, se não fosse tudo que aconteceu até aqui, nada disso seria possível e eu sou realmente muito grata. Aqui, eu vou dar um exemplo de uma coisa muito séria. Essa rede da foto de baixo foi a rede da etapa do Hackaflag de 2018. E esse cabeamento, a forma como foi estruturado, foi minha. No final, eu descobri que eu tinha feito errado, porque o organizador do projeto não queria dessa forma, mas assim, nos comunicou e eu não adivinho. Até então, o que eu tinha entendido era que ele queria que os cabos não aparecessem e ficou muito legal. Esse cabeamento de cima foi feito por um cara que até então era tipo o profissional foda, o não sei o que, o bambambam, e fez essa coisa extremamente cagada, ó, dá pra ver, ele tentou grudar uns fios aqui embaixo, tem um durex cagado, ficou uma coisa extremamente suja. Então, às vezes, as mulheres têm que se provar muito mais. E uma coisa que eu quero muito que faça sentido é que, assim, por mais que seja muito difícil, o nosso trabalho fala muito maior, muito mais do que um cara que está discutindo. Então, é mais difícil, mas é muito mais gratificante. Hoje eu tenho total orgulho de falar assim, olha essa rede e olha essa rede de cima, assim. Então, totalmente diferente. E nesse caso de baixo, é uma história que me marcou, porque tem, inclusive, um cara famosinho aí da área, que tá aí nas redes sociais, metido a hack, mas que não sabia fazer um cabo. E nesse dia específico, uma curiosidade também, eu capoto o carro há uns anos, sou docente de física. Nesse dia, eu tava com muita dor na perna, eu não tenho essa habilidade de subir e descer como uma pessoa normal. Então, a escolha que eu achei foi, eu deitei no chão e eu ia passando o cabo por debaixo da mesa, literalmente deitada no chão. E eu tenho um cabelo enorme e tal. E quando esse cara chegou, assim, de fato, se tivesse alguém. E quem me ajudou, inclusive, foi uma outra menina, que era uma hold do dia. Mas, assim, tinha pelo menos 4 caras nessa noite e ninguém se ofereceu para ajudar. E a única explicação para isso é que ninguém sabia, sabe? Então, e aí no final o cara ainda me comparou com uma vassoura, porque eu tava limpando o chão com o meu cabelo. Então, assim, é muito mais custoso pra gente, enquanto mulher, a gente tem que ouvir esse tipo de merda. Mas, assim, tamo aí. E é isso, eu acho que essa imagem de comparação mostra muito mais do que entre falar e fazer tem muito que ser feito, sabe? E para mim é extremamente gratificante. Uma coisa que acontece bastante, eu não sou a pessoa que ajuda profissionais que querem entrar na área, eu não ensino a hackear, não ensino a defender, não é o meu trabalho. Inclusive, eu só não falei ainda na minha empresa porque ela não tem nem nome, eu contratei uma designer só para me ajudar com isso, me ajudar com o nome, me ajudar com a cor, me ajudar com a identidade visual. Então, inclusive, meu arroba tá aí para quem quiser seguir, vai que daqui um mês, quando essa palestra estiver rodando, eu já tenho isso tudo. Que até então tá na mão dela, não é minha habilidade. Eu vou apresentar um pouquinho a área de segurança. A gente tem muito essa visão de que você precisa ser hacker para trabalhar com segurança, você precisa ser da área de segurança ofensiva, e isso não é uma verdade. Habilidades necessárias e o que a gente pode fazer para seguir nessa área que eu particularmente acho tão gostosa.
Esse é um gráfico de InfoSecWell. Como eu vou partir do princípio que quem está assistindo essa palestra são meninas, estudantes de computação, todo mundo sabe usar o Google, então eu vou passar aqui pelo lado e vou começar justamente por essa parte de segurança ofensiva, que é o Red Team, que é quem ataca. Então, assim, só de ver esse gráfico, a gente percebe que o Red Team, a parte atacante, é uma parte, é uma porção desse gráfico inteiro. Então, tem muita coisa aí que não está sendo falado. Então, tem o Blue Team, que é quem defende, o Purple Team. Eu até anotei uma colinha, porque o meu namorado é do Red Team, e assim, ele explica melhor que eu mesmo, que o roxo é quando o Blue e o Red se unem para fazerem a investigação. Então, o amarelo, que são os desenvolvedores, é quem constrói mesmo as aplicações, as estruturas e tal. O laranja é quando há a junção, então, do time amarelo e do time vermelho para fazer a parte de educação e conscientização. E o verde é quando há a junção do amarelo com o azul para fazer a função da automatização. E aí vem por cima o White Team, que é a parte mais burocrata, a parte de compliance, que também é uma área da segurança. Então, dentro dessas áreas, tem inúmeros cargos, inúmeras funções que a gente pode fazer sem necessariamente precisar ser o hacker, o Mr. Robot, o cara que ataca. Bem, isso aqui era para ser um GIF bonitinho, que não tá rolando. Vai ficar assim mesmo. Aqui é muito para falar sobre skills. Eu vou chegar lá, mas eu tenho um grupo de meninas que ele acaba sendo um grupo para quem está em São Paulo, porque ele foi criado com o intuito da gente sair, com o intuito da gente ter colegas de trabalho, porque é muito difícil você ser sempre a única menina da equipe. Se procurarem, por exemplo, no parte dos meus trabalhos, o único lugar que tem foto publicada é no Hackaflag. Eu sou a única menina e com muito custo, assim, porque eu fiz de tudo e olha que eu sou boa para não sair nas fotos. Mas ainda tá lá. Então, dessas dicas todas que todas essas meninas deram, é essencial. Não precisa trabalhar com isso, mas entender a lógica de programação, entender conceitos fundamentais de redes, de sistemas operacionais, falar minimamente a leitura do inglês. O inglês é tão fundamental. E aí a gente, como mulher, arrasa nas soft skills, que a gente tem muito mais que os homens. Então, para as meninas que entenderam que segurança é uma área maravilhosa, que a gente pode trabalhar com isso, o que a gente pode fazer? Volta na parte do InfoSecWell, pesquisar o que você mais gosta. Ai, Gabi, não gosto de atacar, mas eu adoro a parte de defesa. Pesquisa a parte de defesa, pesquisa todos os cargos, pesquisa, busca referências, pesquisa o que você quer fazer, testa. Então, aqui inclusive, nessa foto, nessa época eu trabalhei com infra, esse colega era DBA, eu estava com quatro telas e eu sempre fui muito de testar, eu sempre transitei pelas áreas. Então, porque é isso, a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que testar o que funciona ou não pra gente. Nessa parte, depois que a gente pesquisa bastante o que a gente quer fazer, é sobre buscar referências. Aqui tem duas mulheres maravilhosas, cada uma de uma área, duas de segurança daqui de São Paulo, e que vocês vão ver que muitas minhas amigas, que né, esperta. Então, quando a gente busca referências que a gente se quer ser. Eu, particularmente, não gosto, por exemplo, do Mr. Robot, porque ele é um cara problemático, usa droga, não é o meu rolê. Então, como que eu vou me referenciar e me espelhar num cara que eu não admiro? Então, dentro da situação de vocês, busquem referências que vocês admirem, que vocês querem se tornar. Depois disso tudo, procurem os eventos. Eles são fundamentais, não só para networking propriamente dito, mas se aproximar das pessoas que já estão na área. A área de segurança, principalmente aqui em São Paulo, é muito custosa, é muito difícil de entrar, porque você tem que acabar conhecendo alguém, porque é um ciclo de confiança. Então, quando a gente indica uma pessoa, meio que você põe a sua referência, a sua reputação em jogo. Quando você fala essa pessoa também é boa, você tem que ter validado aquilo.
Então, a melhor forma de se aproximar dessas pessoas hoje é por eventos. Eu sei que essa palestra é para a galera do Nordeste e muita gente às vezes fala comigo que tem uma dificuldade de evento, que aqui em São Paulo é muito mais fácil. E aí eu posso muito dar um exemplo de um amigo meu, também é do Nordeste, do interior inclusive, mas ele sempre fez isso. Ele inclusive trabalhou comigo, ele sempre estava nos eventos, mesmo que distante, ele estava participando, ele está em todos os grupos. E hoje ele tem uma vaga numa empresa aqui de São Paulo, porque é isso, muito por estar presente e ter já conseguido uma certa confiança. Por último, essa foi a colagem mais cagada que eu sou boa de tudo, menos de PPT. Isso aqui foi o seguinte, nessa primeira foto, eu fiquei amiga dessa moça, que pra mim ela fala super bem. Ai, meu Deus, vamos mutar a gente que tá entrando. Que pra mim ela fala super bem. Eu nunca fui de conseguir palestrar e tal, eu sempre fui muito do background, então assim, eu achava ela maravilhosa nos eventos. Essa do lado é também da parte de compliance, de conscientização. A do outro canto é da área de pentest, então são meninas de segurança. E aí cada uma se conhecia meio que distante. Isso muito da nossa realidade. E aí nesse momento de baixo foi quando a gente falou assim, putz, vamos criar um grupo. Não é um grupo para a gente falar de segurança. Não é um grupo para simular H2, não é um grupo para simular nada. É um grupo para a gente falar potoca. É um grupo para a gente falar mal dos caras. É um grupo para a gente marcar de beber. É um grupo para a gente marcar de ir no karaokê. E aí essa imagem do meio foi o nosso primeiro jantar. Inclusive, tá lá no meu Instagram em algum lugar. Assim que eu postei essa foto, alguém até brincou que qualquer máquina perto dessa mesa tinha tiltado. Porque eu acho que nunca tinha se reunido tantas meninas da área de segurança aqui. E nesse terceiro momento foi numa palestra também, por exemplo, essa aqui de óculos de branquinho no cantinho, é a Ingrid, ela não é de São Paulo, mas ela estava em São Paulo. E aí ela estava no evento com a gente e cada vez mais esse grupo foi crescendo. Então, nessa foto de cima já estavam outras meninas que foram entrando. Na foto de baixo, algumas se repetem, por exemplo, a Yara tá aqui no cantinho, que é essa de blazer vermelho. A Agatha tá aqui também no meio. A Isadora, essa de óculos no meio de cima não pôde estar embaixo, mas estava. Então, assim, é uma oportunidade da gente se conhecendo. Então, assim, para as meninas do RSI, eu recomendo demais que criem grupos. Cada vez mais esse grupo aumenta. Não quer dizer que, por exemplo, que nesse nosso grupo de sair tenham só mulheres de segurança. Tem meninas que são desenvolvedoras e querem entrar em segurança. Tem uma menina que é de BI, porque ela falou que não tem ninguém de BI e eu acabei conhecendo, porque eu conheci o namorado dela. Então, assim, a gente inclui mulheres de tecnologia agora, da cidade de São Paulo, porque é sobre isso, é sobre a gente sair, é sobre a gente se encontrar e é sobre a gente se fortalecer. Então, eu ia falar sobre outro assunto, inclusive o material divulgado, o tema da palestra era até outro. Só que aí o Rodrigo veio conversar comigo muito sobre isso, sobre essa falta de apoio, essa falta de incentivo, essa falta de coragem das meninas, inclusive, de entrarem na área de segurança. Então, assim, em momento nenhum eu quero dizer que é fácil, inclusive em vários momentos do grupo a gente estressa, a gente fala dos assédios nas redes sociais, a gente fala dos chefes que são cuzão, a gente fala de quando de repente a gente descobre que a gente pegou um cara que a gente nunca pegou, porque é isso que acontece, mas é um grupo que a gente se fortalece demais. Então, para as meninas que têm uma dúvida, têm uma curiosidade de saberem sobre a área de segurança, vão atrás. É uma área que vale a pena, é uma área super interessante, é uma área que paga bem, inclusive, mas, antes de tudo, não é uma área fácil. Então, eu recomendo demais que vocês se fortaleçam. Inclusive, se vocês repararem aqui no cantinho, eu chamei pessoas para me ajudarem a dar essa palestra, porque é isso, palestra para mim é uma dificuldade, eu não gosto de falar sozinha. Então, assim, se conheçam e se fortaleçam justamente para que vocês possam estar preparadas para ir fazendo as coisas.
E é isso. Eu vou deixar o meu Instagram para quem quiser falar comigo, quem tiver alguma dúvida. Eu posso ir indicando e recomendando coisas. Vou repetir a parte de que eu não ensino ninguém a fazer nada, que eu tô apanhando todo dia para aprender. E é isso. Muito obrigada a oportunidade, muito obrigada a indicação.